computador. Glenda, pode lançar. Lília, é com você. Boa noite. Olá. É um prazer enorme estarmos aqui reunidos para o primeiro Fórum Nacional do projeto Educação Caminhos Possíveis. Eu cumprimento a todos os presentes no webinário, os convidados, os que estão nos ouvindo, nos assistindo, todos os professores, professoras, educadores desse Brasil e desse mundo. Cumprimento todos os espectadores também e os nossos palestrantes com um caloroso abraço virtual. Muito obrigada pela presença de todos. E hoje eu estou aqui na condição de presidente e idealizadora do projeto Educação Caminhos Possíveis, paramentada com a farda da primeira academia que eu tomei posse, que é a Academia de Luminiscência Brasileira. Um grande abraço também a todos os confrades e confreiras. Daremos início oficialmente agora ao primeiro Fórum Nacional Educação Caminhos Possíveis. Para isso, eu convido ao professor João Bosco para a execução do Hino Nacional Brasileiro e solicito a todos os convidados que permaneçam sentados em posição de respeito para acompanharem a execução do hino. Ouviram Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor essa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Em teu formoso céu e sonho líquido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos de ti só és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do sol profundo, fulguras, ó Brasil, porão da América, iluminado o sol do novo mundo, do que a terra mais carrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nosso bosque tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segue da justiça a clava forte, verá que o filho teu não foge à luta,
nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil estro Brasil, oh pátria amada, os filhos desse sol és mãe, gentil pátria amada Brasil. Boa noite a todos aqui da Bahia de Feira de Santana. Muito obrigada, professor João Bosco, pela sua participação na execução do Hino Nacional Brasileiro. Professor João Bosco é professor, escritor e compositor, mestre em educação, especialista em estudos literários, administrador, músico e compositor. Tem 50 livros publicados entre solos e antologias, diversas premiações nas modalidades de escritor, contista e poeta. E tem o título de cidadão de Paulo Afonso, na Bahia. Alguns de seus livros, A Rapsódia de Contos Curtos, Rapsódia de um Sonhador, Rapsódia de um Contador de Histórias, Rapsódia de Perebinha na Rádio Quionda, Rapsódia de Contos em Literatse e Literatura Brasileira, 6 e-books de literatura brasileira, livro de certificação ABCIP e livro para certificação FEBRABAN. Muito obrigada, professor João Bosco, pela sua participação. Obrigado a vocês também. Obrigada. E agora nós passaremos à apresentação do projeto. Afinal, o que é o projeto Educação Caminhos Possíveis? O projeto Educação Caminhos Possíveis foi idealizado por mim quando senti a necessidade, alguns amigos me pediam também, para que nós pudéssemos falar um pouco sobre educação, para que nós pudéssemos falar um pouco sobre a nossa postura e o nosso posicionamento frente aos desafios, às angústias, às dúvidas do que vem a ser a educação, do que vem a ser o ensino e de como ficaria isso para o futuro. Então, convidada a manifestar publicamente as minhas opiniões, eu reuni um grupo de amigos, professores, professoras e profissionais de áreas correlacionadas que atuam na educação, para que juntos, então, pudéssemos divulgar as nossas ideias, compartilhar os nossos pensamentos, aquilo que nós também sonhamos para a educação brasileira. E foi aí que nasceu o projeto Educação Caminhos Possíveis como um livro, o nosso primeiro livro. Pode passar, Elisa, a tela. O nosso primeiro livro, que foi publicado em 2018 e que contou aqui com a participação de 23 amigos, pessoas todas que eu conheço pessoalmente, que têm um trabalho formidável na educação, em todos os níveis, em todas as áreas, em todos os segmentos, desde professores de educação infantil, com as crianças, com os bebês, nas creches, nas pré-escolas, até professores de música, de artes, professores universitários, gestores escolares, psicólogos, todos juntos pela causa da educação. Nós estamos realmente escrevendo uma nova história e foi nesse sentido que o projeto Educação Caminhos Possíveis surgiu. Daí começamos uma caminhada de discussões, de compartilhamento de ideias e foram surgindo outras ideias de ações. Chegamos então na reedição do primeiro livro em 2019 e algumas outras ações. Com o livro, nós queremos dar visibilidade aos professores brasileiros, aos educadores, os profissionais que trabalham, que atuam na área da educação e que têm projetos e que têm artigos publicados ou que irão publicar conosco e que têm ideias que ultrapassem toda e qualquer situação. Os professores arregaçam as mangas, não ficam dependendo somente das políticas públicas, das gestões, e fazem acontecer, fazem a diferença na vida dos seus alunos, na vida dos seus educandos. Os gestores fazem a diferença na vida do seu grupo de professores. E é por isso que nós queremos dar voz e vez para cada um desses colegas que tem transformado a vida das pessoas,
que tem transformado a educação no Brasil. E daí, pode passar, Elis, nós então temos outras tantas ações que iremos apresentar hoje durante este fórum. Agora, no ano de 2020, apesar de todo o sofrimento que foi e ainda está sendo essa questão da pandemia, nós conseguimos avançar com alguns projetos e com o segundo volume do livro, além das edições especiais, que daqui a pouco eu falo mais um pouco. Lilian, seu áudio está desativado. Ao vivo é assim, né? Probleminha técnico. Eu quero mais uma vez agradecer de coração a todos os professores, todos os educadores, os profissionais da área da educação, especialmente do ensino, que compraram essa ideia comigo, aceitaram esse desafio e vieram conosco nessa jornada, desde os coautores do primeiro livro, do segundo livro, os professores que têm se achegado agora, os nossos convidados todos, as universidades que têm aberto as portas e todo mundo que tem nos apoiado. Nosso trabalho está apenas começando, mas eu sou realmente muito grata, porque realmente é um desafio, é um sonho, mas não é uma utopia. Nós podemos e iremos transformar a educação brasileira, colocá-la no patamar que ela merece, porque nós temos um time de primeira. Em cada canto, em cada escola, a gente tem ali não um, mas vários professores que amam o que fazem com dedicação, que entendem a educação como uma missão e que têm trabalhos incríveis. Gente, não é porque eu sou organizadora dos livros, mas cada um dos textos, tanto dos livros já publicados quanto dos que virão, os textos, tanto os artigos quanto os projetos, os relatos de prática nos dão conta desses profissionais maravilhosos. Então, é nesse sentido que a Educação Caminhos Possíveis ganha força. Hoje eu quero agradecer especialmente aqui aos presidentes das academias de letras, das quais eu sou acadêmica e participo, a comendadora Sol Figueiredo, o príncipe Dom Alexandre, Isabelle Valadares, Elbert Pitorra e todos os outros. Eu vou pecar aqui não falando todos os nomes, mas todos que estão nos acompanhando. Eu quero agradecer, porque ser acadêmica é uma responsabilidade. Eu levo a educação para este mundo e conheço tantos outros maravilhosos amigos, confrades, confreiras, muitos deles professores também, e alguns deles que já estão conosco aqui no projeto Educação Caminhos Possíveis. Então, é por isso que eu quero agradecer demais e, dando continuidade aqui, vamos, de fato, iniciar o nosso fórum com as falas dos nossos embaixadores. No ano de 2019, o projeto cresceu, tomou outras proporções, começamos a receber convites para palestras, para eventos, para uma série de situações, e nós, então, adentramos aí numa outra realidade e foi preciso ampliar essa questão da organização. Então, nós temos hoje embaixadores e conselheiros, pessoas maravilhosas, profissionais de primeira, que aceitaram o meu convite, esse desafio, e vieram comigo nesta empreitada. Muito obrigada. Então, nós vamos começar agora ouvindo a professora Luciana Cairo. A professora Luciana Cairo, que já está entrando aí na sala, a gente vai colocar aí uma fotinho dela. Hoje é o primeiro, viu, gente? Então, tudo que for aí probleminha técnico é para a gente aprender também, inclusive a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre tecnologia na educação. A professora Luciana Cairo é nossa embaixadora, é coautora do nosso primeiro livro, e eu vou aqui
fazer a leitura do breve, bem breve, porque ela é muito mais do que isso, breve currículo da professora Luciana Cairo. Pedagoga, especialista em gestão e supervisão escolar, pós-graduada em informática educacional, especialista em gestão de pessoas e liderança pela FGV, especialista em capacitação de educadores e gestores escolares pela PUC São Paulo, coach pela Abra Coach e líder international, gestora coach pela Coach Corporate e líder coach pela Internacional Leader Coach, no Canadá. Participante de um programa de coach também em Nova York, ainda e outro no Canadá, ela é toda internacional. Ainda é palestrante e empresária. Recebam com muito carinho a professora Luciana Cairo. Olá, queridos, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Em primeiro lugar, agradecer a Lilian, né, e toda o convite, né? Nós abraçamos a ideia, porque quando somos educadores sempre, né? E por mais que a gente mude algumas atividades no percurso da vida, a gente não deixa aquele bichinho da educação estar sempre ali pegando a gente na curva, como a gente diz aqui em São Paulo. E hoje me coube falar um pouco com vocês rapidamente, porque o tempo é bem curto, temos muitas outras pessoas, muitos outros temas para falarmos, mas é sobre gestão das emoções, né, na sala de aula, né, no ambiente escolar, mas hoje nosso ambiente escolar, nossa sala de aula, a nossa casa, né? Nossos alunos estão em casa, nós professores estamos em casa. E como é que a gente faz para gerir todas essas emoções? Primeiro, queria falar para vocês que emoção é algo que todos nós temos, independente da gente reconhecer ou não. E as emoções, hoje, por exemplo, nós temos vários tipos de emoções aqui. Primeiro, antes de... Vocês acham que isso aqui é fácil, de ligar o computador e colocar, mas não é. Tem uma série de outras atividades, de organizações, de habilidades de uma pessoa com habilidades de outras. Então, muitas emoções se afloram até para a gente fazer um evento como esse. Para dar aula, a gente está lidando o tempo inteiro com as emoções dos alunos, com as nossas emoções também. E com essa pandemia, a gente viu que a gente precisava e tinha necessidade maior ainda de desenvolver e de saber, conhecer um pouco mais dessa parte das nossas emoções, de como gerir, de como se manter tranquilo, se manter equilibrado, né? E cada vez mais isso tem sido também uma preocupação das escolas e de nós educadores, porque emoções, controle, equilíbrio são coisas que se aprendem. A gente, quando consegue identificar a emoção, a gente consegue saber o que vem por trás daquela emoção. Nós, os seres humanos, temos 4 emoções básicas: o amor, a raiva, a tristeza e a alegria. E por incrível que pareça, as emoções não são as nossas inimigas. Às vezes a gente fala assim, eu sou uma pessoa medrosa, mas o medo é uma coisa positiva, de certa forma, numa certa medida, porque ela tem a função do quê? De nos proteger, né? Antigamente, tínhamos vários... isso muito antigamente, né? Nos homens da caverna, por que eles tinham medo? Porque eles precisavam se proteger dos perigos, e hoje é a mesma coisa, a gente se protege. Ele se torna disfuncional quando ele é exagerado, e aí nos trava para as ações. E aí, da mesma forma, os outros sentimentos, tanto a tristeza, a raiva, a alegria, se nós temos esse equilíbrio, se a gente consegue manter esse equilíbrio, identificar o que vem por trás da emoção, a gente consegue estar no controle das nossas próprias emoções. Eu digo que a gente precisa fazer as pazes com as emoções. Elas não são as nossas inimigas. Até as emoções mais ruins, mais difíceis, como uma emoção de raiva, ela tem uma intenção positiva por detrás. Se eu tenho, por exemplo, o que acontece é que às vezes se a gente não descobre qual é essa intenção positiva por detrás, acontece que a gente, por exemplo, na questão da raiva, a gente pode explodir e transformar isso numa violência, numa ira, a gente ofender alguém. Mas quando você
consegue acessar esse sentimento, perceber de onde vem esse sentimento, o que aquele sentimento está te dizendo, você consegue agir em prol desse equilíbrio. E como é que a gente faz isso, né? Eu falo isso muito para as pessoas que eu mentoro. Quando você reconhece esse sentimento que você está naquele momento, por exemplo, hoje eu passei por uma situação muito difícil no projeto que eu estou fazendo, que eu tive que reformular todo o planejamento, né? E assim, muito rápido. E aí, qual a emoção que me veio? Me veio muita ansiedade, me veio medo também, me veio frustração, vieram vários medos, vários sentimentos, várias emoções. Só que todas elas, quando eu consigo reconhecer e olhar e perguntar para elas que eu estou dizendo é para a gente mesmo, né? O que é essa emoção? O que é isso que eu estou sentindo está querendo me dizer, né? Se eu tenho uma tristeza, a tristeza faz parte da vida, né? Mas se a gente começa a ter ela com muita frequência, ela pode se transformar numa doença, numa depressão, né? Então, olhar para a tristeza e falar assim para você mesmo. Isso já é uma dica aí, vai anotando para você colocar em prática na sua vida, na escola, onde você estiver. Olha para essa emoção e percebe o que essa tristeza está querendo me dizer. E aí, no momento de silêncio, de recolhimento, o que vem por trás dessa emoção? E normalmente, gente, pode ser um cansaço, pode ser até um problema fisiológico, alguma falta de vitamina, pode ser algo que está perturbando e que você pode conseguir arrumar. Então, não só viver a emoção pela emoção, mas tentar entender o que vem por trás dela, o que ela está querendo te dizer. Outra situação que é bem interessante também, e outra dica que eu vou deixar aí, porque o meu tempo já está acabando pelo jeito, é um exercício de mapear as suas emoções. Pegue um dia, por exemplo, no final do dia, um caderno, e escreva quais foram as principais emoções que eu tive durante esse dia. Esse dia eu tive alegria, eu tive tristeza, eu tive frustração, tive gratidão, tive muito amor. E no final do dia, quando você relê aquilo, você começa a se reconhecer nas emoções. E o que você pode fazer para que aquilo não te desestabilize? Porque as emoções negativas normalmente nos desestabilizam e acabam estragando com o nosso dia, estragando com os projetos, estragando até com as pessoas, magoando, entristecendo as pessoas que estão ao nosso redor. Essas são as dicas que eu preparei para vocês nesses 7 minutos correndinho para a gente falar. Mas, e aí, nós teremos outras oportunidades para estar conversando um pouquinho mais a respeito da gestão das emoções, de como a gente pode reconhecer, equilibrar e tirar proveito de todas elas na nossa vida. Tá certo? Então, até mais. Obrigada. Poxa, muito obrigada, professora Luciana Cairo. Brilhante explanação. Tempo curtinho mesmo, né? Mas logo, logo nós teremos outras novidades e a professora Luciana Cairo vai ter muito tempo para falar, viu? E você que está nos assistindo e tem perguntas para a professora Luciana, pode colocar as perguntas no chat, nas redes sociais, por onde você estiver nos vendo, que durante a próxima semana nós iremos responder a todas as perguntas em vídeos curtos lançados lá nas nossas redes sociais, a nossa página do projeto no Facebook, Educação Caminhos Possíveis, o Instagram, @Educação Caminhos Possíveis, e também o nosso canal no YouTube, que a partir de amanhã já estará lá com os vídeos, tudo disponível para vocês, tá bom? Bom, agora então eu quero convidar a professora Elisângela Souza para fazer a próxima explanação. Eu vou ler aqui, a professora Elisângela vai colocar ali a foto dela para que vocês a conheçam e daqui a pouquinho ela vai falar. Enquanto isso, eu vou lendo aqui a mini biografia bem reduzida, porque assim como a professora Luciana, ela também é muito mais do que isso que eu vou falar aqui para vocês. A professora Elisângela Silva, só um minutinho aqui. Aí, bonitona. Professora Elisângela Silva, graduada em Tecnologia da Informação, pós-graduada em Ensino Religioso e Cultura Judaica, pós-graduada em Administração e Recursos Humanos,
licenciada em História, diretora consultora do BNI Regional ABC, sócia da Escola de Música e Arte R-Camp, empreendedora, professora, escritora, teóloga, palestrante, facilitadora de treinamentos. Com vocês, professora Elisângela Souza. Muito obrigada, professora Lilian, pela apresentação. Sejam todos muito bem-vindos hoje a esse fórum. Eu vou complementar um pouquinho a fala da professora Luciana Cairo, né? O que é o novo normal? Está todo mundo dizendo hoje que nós estamos partindo para um novo normal. É uma pena falar com o novo normal, porque eu acredito, e está todo mundo agora falando ao contrário, que o novo normal não existe. Na verdade, nós estamos fazendo uma transformação. Eu acredito que nós estejamos numa transformação digital. Acredito que muita gente foi pego de calças curtas, né, nesse momento de pausa, nesse momento de distanciamento social. Se viu em casa, correndo para preparar o seu cantinho para poder trabalhar. Trazer o seu trabalho para dentro de casa, fazer um home office, né? Estruturar no meio da sala uma mesa, uma cadeira, um computador, um tablet ou um celular. As pessoas nem lembravam mais que tinham computadores em casa, né? Afinal de contas, a casa era para a gente voltar para casa, né? E a tecnologia, ela ajuda muito a gente. Olha, vocês estão aqui num momento muito tecnológico nosso aqui. Quem imaginou que nós íamos fazer um fórum online? Quantas informações foram feitas de lá para cá? Quantos sistemas, quantos programas foram desenvolvidos em menos de um mês? Quantos processos foram transformados em menos de um mês? Isso mexe com o nosso emocional, não é isso, professora Luciana? Isso mexe com a nossa estrutura emocional. Então, eu posso trazer para vocês, nós estamos num momento de letramento digital. A gente teve revoluções aí, a mais famosa, uma delas, a Revolução Industrial, historicamente falando, né, que transformou toda a indústria, o comércio, a prestação de serviços. E nós estávamos preparados agora para essa revolução digital? Essa é a pergunta que fica no ar. Nós estávamos preparados para esse momento de transição? Talvez não, talvez sim, alguns sim e alguns não. E os nós, professores, nós estávamos preparados para esse momento? Nós gostamos do calor do abraço, da sala de aula. Eu acredito que tenha muito professor sentindo falta disso. Mas teve que fazer o quê? Readaptar. Teve que olhar para dentro de si e falar, poxa, estou começando novamente. Eu tenho que aprender a reaprender. Então, hoje a gente tem sistemas online, como a gente está usando aqui, um webinário. Nós vemos pessoas fazendo lives no Instagram, no Facebook, que são novos recursos que as pessoas usavam somente para um projeto pessoal e algumas empresas utilizavam para um projeto da sua empresa. Então, pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, não existe um novo normal, existe uma nova adaptação ao que está por vir. Nós vamos entrar agora num processo híbrido, com certeza, como muita gente gostou de estar trabalhando em casa, outros não. O que ocorre? A gente vai transferir todo esse conhecimento tecnológico, trazendo para a nossa realidade pessoal. Isso aconteceu aqui na minha casa, aconteceu na sua casa, aconteceu na casa do vizinho, aconteceu mundialmente. São essas transformações que fazem com que nós, seres humanos, cresçamos, né? O aprendizado faz isso. Eu acredito que o professor, o aluno, é uma constante. O professor, ele vive aprendendo coisas novas. Quantos professores não tiveram que entrar agora em novas plataformas, né? Desenvolver as suas apresentações em PowerPoint, colocar as informações lá, aprender a inserir. Tem professor que teve que aprender a usar o PowerPoint, o Word, porque não tinha essa mesma facilidade. E outros não. Outros com sua habilidade foram indo e fazendo. Então, esse novo normal que a gente está trazendo para cá, para esses nossos dias, é para dizer o seguinte, é hora de transformar. É hora de transformar a educação. É hora de a gente fazer transformação em tudo. Até a educação está sendo transformada agora através da educação Caminhos Possíveis. É possível fazer a tecnologia trabalhar ao nosso favor. É possível você aprender a criar uma agenda na sua internet. Eu uso uma agenda na internet. Eu uso porque ela me avisa quais são as minhas ações diárias. Eu consigo fazer um planejamento. Só que isso desestrutura um pouco a gente.
Ele fez com que a gente saísse da nossa zona de conforto. Estatisticamente, foi dito que era para nós, o letramento digital daqui 2021, 2022, nós não estávamos preparados para esse boom. De repente, nossa casa se tornou o nosso escritório. A nossa casa, o nosso lar, aquele lar que a gente voltava para casa para um descanso, você agora tropeça no computador na sala. Você tropeça com o microfone, você tropeça com o notebook, você tropeça em tudo dentro da sua casa. E por que emergente, gente? Porque isso vai começar a ficar no passado. Esse novo, essa novidade para muitos ou para poucos, vai fazer com que as pessoas comecem a olhar o seu mundo de uma outra forma. E aí a gente vai ter que trabalhar todo esse nosso sentimento, todos esses nossos recursos, como eu vou adaptar a minha vida para isso. Então a gente precisa olhar para dentro de nós, não deixarmos que a tecnologia faça com que a gente se separe. Eu digo para vocês, desde o dia 15 de março que eu não saio de casa, mas eu não me sinto sozinha. Porque eu tenho muitas pessoas ao redor, eu consigo atravessar o mundo. Agora nós não temos mais fronteira, né? Não existe mais a fronteira digital. Antigamente, a gente, para visitar um cliente, você tinha que sair, se deslocar até lá. Veja a economia, olha para o céu. A gente não parava mais para olhar para o céu. Vou trazer um exemplo prático aqui. Minha mãe tem uma horta aqui em casa. Ela tem couve, cebolinha, salsinha. E eu sempre saía cedo para trabalhar. Pegava o carro, saía no escuro, voltava de noite e a gente não via isso. Hoje não. Hoje eu levanto, olho e consigo observar que tem até um pé de romã, um pé de goiabada, um pé de goiaba que dá goiabada. E a gente Professora Elisângela, a senhora tem 1 minuto. Gente, mas o tempo corre demais. Tá vendo? Ó, esse é o que a gente tem de mais caro hoje, é o tempo. Então aproveite o seu tempo. Aproveite o tempo para fazer uma boa leitura, para aprender um novo software, para se colocar de novo dentro desse patamar aí, que é a educação. Muito obrigada, professora Lívia. Lívia, você está sem o áudio. Olha a tecnologia aí, gente. Eu que agradeço. Muito obrigada pela sua participação, pela sua maravilhosa contribuição. Hoje nós estamos dando uma palhinha do que a gente tem para falar. Essas professoras maravilhosas com com esses ensinamentos, com esses estudos, essas pesquisas. Muito bom, né, gente? Você que tem perguntas para a professora Elisângela, não fique tímido, manda para a gente, coloque nas nossas redes, no Instagram, no Facebook, manda nos nossos contatos. Também vou deixar aqui para vocês o e-mail do projeto, é educação, né, educacau, caminhospossíveis@gmail.com, e nós iremos responder todas as perguntas durante a próxima semana, tá bom? Com vídeos curtos no nosso canal. Obrigada, professora Elisângela. E agora eu quero convidar a professora Elisângela para me apresentar, porque eu irei falar também um pouquinho sobre a formação de professores. Com certeza. Lília Lopes Fernandes, presidente da Regional Estadual São Paulo da Academia de Letras, Artes e Cultura do Brasil. É doutora honoris causa em literatura, professora universitária e escritora, comendadora e embaixadora de cultura pela Divine Academia Francesa, ativista educacional e cultural, guardiã da paz e da justiça e embaixadora da paz pela Organização Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos, membro imortal da Academia de Letras, Artes e Cultura do Brasil, Núcleo de Letras e Artes de Lisboa e diversas academias de letras, artes e cultura no Brasil e no mundo. É gestora de conhecimento no Instituto Educacional Gênesis, educadora da infância por excelência e mentora educacional. Seja bem-vinda, comendadora Lília Fernandes. Muito obrigada, professora Elisângela. Eu estou aqui substituindo a professora Antonieta de Mello, que teve aí um percalço em uma viagem e acabou não conseguindo estar aqui conosco. Professora Antonieta, nossa embaixadora,
Um grande beijo, participante de todos os nossos projetos no Educação Caminhos Possíveis. Bom, o que falar sobre a formação de professores, não é? A formação de professores que sempre mereceu destaque em toda e qualquer discussão sobre educação e que agora, como já nos trouxe a professora Elisângela, merece um destaque ainda um pouco maior. Por quê? Porque os professores simplesmente, de um dia para o outro, da noite para o dia, tiveram mais uma vez que se reinventar, usar o que tinham, testar, tentar, experimentar e conseguir dar conta do recado. A escola não parou, a escola fechou, mas não parou. Porque de uma hora para outra nós entramos nesse universo online em todos os níveis, desde a educação infantil até a pós-graduação. Nós não paramos, a educação não parou, o ensino não parou, as escolas não pararam. Os gestores escolares tiveram que se reinventar, usar tudo o que tinham e ainda buscar o que não tinham, com todo o suporte, com todo o aparato, e às vezes não é mesmo? Muitos já tinham o manejo da tecnologia, porque nós estamos falando de um modo geral, público, privado, todos os cantos do Brasil. Então, nós tínhamos já uma realidade tecnológica, com ensino híbrido, com educação EAD, né, com até mesmo a questão online, nós já tínhamos, mas não era o todo que nós tínhamos, não é? E tínhamos também discussões aí sobre homeschooling, sobre educação em casa, enfim. E de uma hora para outra, o mundo foi pego de surpresa com essa tristeza, vou usar esse adjetivo, não vejo outro, para essa pandemia, fugiu ao controle de todo mundo. E os professores mais uma vez arregaçaram as mangas, ergueram, né, a cabeça e seguiram adiante. E daqui para frente, a gente não consegue mais voltar atrás. A gente vai voltar para a escola, as aulas presenciais vão voltar. Eu acredito e espero que nunca deixe de existir o presencial, a relação professor-aluno ali no ao vivo e a cores, né? A gente gosta disso, afinal de contas, a gente gosta de gente, por isso somos professores, por isso somos educadores. Mas a verdade, o fato, a realidade é que nunca mais vai voltar a ser como era antes. E quem ainda resistia, ou não conseguia, ou não gostava, ou até mesmo tinha dificuldades, hoje mesmo aqui, eu estou aqui tendo problemas técnicos, vocês já viram aí alguma coisinha ali que o botãozinho que está atrás do computador não deu conta. Então, quem ainda tem essas dificuldades, mais do que nunca precisa agora da formação de professores, né? Porque a tecnologia já estava posta, mas ela foi intensificada, levada aos extremos. Gente, e o que vem depois? Será que nós conseguimos saber controlar? Porque durante toda a minha experiência com a formação de professores, seja na graduação, na pós-graduação, em cursos, palestras, treinamentos, eu já fiz e faço de tudo isso um pouco, ou até mesmo na produção acadêmica, científica, enfim, de tudo isso, nós sempre estudamos, sempre promovemos e nós imaginamos o futuro, não é verdade? A gente estuda numa época o que já vem sendo produzido há 20, há 30 anos para ainda aplicar depois. Na educação acontece muito isso. E agora, o que vem depois? Depois, nós não conseguimos mais ter controle prevenir isso, né? Ter essa prevenção. Alguém me avisa aí do tempo, hein? Então, a formação de professores, ela precisa ser ainda mais intensificada, ainda levada mais a sério. E o projeto Educação Caminhos Possíveis quer cumprir um pouco disso, humildemente, na troca de experiências, porque formação de professores não é só um técnico ou um especialista, alguém que vai falar sobre um assunto específico, isso é muito importante, muito válido. Haja visto aqui hoje o show que nós já tivemos aí das nossas duas palestrantes, né, que já apresentaram aí conteúdos tão relevantes, se não seria diferente aqui com a professora Antonieta falando sobre formação de professores, mas
não é só isso. Os professores precisam dos professores. Nós precisamos estar em rede, nós precisamos estar unidos, nós precisamos, de uma vez por todas, colocar a educação acima de toda e qualquer situação, viés, enfim. E elevar mesmo a qualidade por meio de nós, a começar por nós. Então, esse é o meu convite para vocês, para que venham participar conosco do projeto Educação com Caminhos Possíveis e contribuir na formação de professores com o seu talento, com aquilo que você faz. Nós fazemos coisas maravilhosas, fechadinhos ali na nossa sala de aula, achando que aquilo ali, imagina, quem é que vai querer ver isso? E quando o outro professor tem acesso a isso, ele descobre que ele também faz coisas maravilhosas e aprende com o outro. Então, é um par, é alguém que está fazendo junto com ele, não só o que está estudando. O que está estudando também é válido, também é muito bem-vindo, nós também fazemos isso. Então, nós queremos treinamentos, nós queremos redes, né, rodas de conversas, redes de fortalecimento e queremos estar juntos. Então, eu espero ter aqui trazido uma breve contribuição aí para vocês acerca desse assunto tão relevante. Obrigada. E agora, né, dando continuidade aqui, eu vou chamar então a professora Patrícia Mitsunari para falar também um pouquinho aqui para a gente no nosso fórum. Enquanto a professora Elisângela vai colocando aí a foto da nossa querida professora Patrícia Mitsunari, eu vou lendo aqui mais uma vez aquele muito breve currículo, porque vai muito além disso. A gente não tem tempo para ficar falando o que cada um desses professores são tão maravilhosos. Então, vamos lá. Patrícia Mitsunari é pedagoga, graduada pela Universidade Cruzeiro do Sul, psicopedagoga pela Faculdade Monte Alto e psicóloga pela Universidade Cruzeiro do Sul. É mestre em distúrbios do desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atuou como professora de educação infantil na rede pública do ensino de São Paulo e é diretora da rede particular, mantenedora de um colégio que vai do berçário até o 9º ano, contando com mais de 14 anos de experiência. Participa de muitos cursos e palestras sobre educação e gestão escolar, é empreendedora e empresária na área da educação. Patrícia Mitsunari, seja muito bem-vinda. Obrigado, Lilian. Tudo bem aí com o som? Tudo bem. Ok. Eu vim falar um pouco sobre a questão da educação especial, né, de crianças com necessidades especiais. E aí, isso vem desde a rede pública, quando eu trabalhei na rede pública, e depois buscando formações na minha própria atuação no meu colégio. O que eu vejo muito é o seguinte: os gestores escolares, eles impõem a questão. Eles simplesmente, por exemplo, vem a demanda e tem aquela coisa que fala, né? Cada sala de aula tem que ter no máximo 2 crianças especiais. E aí coloca a criança na sala e entra naquela ideia de educação, o mesmo direito para todos, né? E aí a gente pensa assim, mas como o mesmo direito para todos se estamos falando de crianças especiais, estamos falando de crianças diferentes? E aí, durante a minha trajetória aí de 15 anos de educação, eu vi muito professoras sendo obrigadas a trabalhar com essas crianças, sendo que não tem nenhum preparo para isso, nenhuma habilidade, nenhuma empatia, né? Eu vejo assim que Deus, ele é muito maravilhoso, né? Ele traz cada pessoa com a sua missão. E nessa minha caminhada eu vejo pessoas assim que amam demais a educação especial, amam demais, são apaixonadas pela questão do Down, do autismo e por aí vai. E assim, até de graça, se bobear, trabalhariam com esse nicho de alunos, né? Então, é muito incrível quando você conecta o professor que gosta disso, que se preparou porque quis, não para ter uma evolução, não para ter um aumento de salário, mas se conectou a essa essência porque realmente ele vê como missão dele. Isso
faz ele vibrar, sabe? Faz ele ficar muito feliz trabalhando com essa demanda. E conecta ao aluno que precisa de um profissional que tenha essa magia, a coisa acontece. Agora, quando chega naquela situação de imposição, né? Ai, professor, nós recebemos o aluno do segundo ano e nós só temos um segundo ano, é seu, se vira, inclusão, isso e aquilo. Não dá liga, a coisa não acontece. Sofre o professor, sofre o aluno com necessidades especiais e sofre o restante da turma. Então fica uma coisa assim muito triste de se ver. E eu vi muito isso na rede pública, muito, muito mesmo. Então, o que eu falo assim, enquanto gestora de conselho para outros gestores, coordenadores, né, e tudo mais, conecta quem realmente tem a empatia por aquela área com aquele aluno, sabe? Porque a coisa fica muito natural. Por exemplo, muitas vezes o professor é polivalente, né? E o nosso professor de pedagogia, ele tem a formação para trabalhar até o 4º ano. Mas é burrice você querer que um professor dê aula para o 4º, sendo que a habilidade dele é a educação infantil. Ou querer que ele dê aula na educação infantil, sendo que a habilidade dele é no fundamental. Não dá liga. Ah, mas você é professor, se vira, você se formou para ser polivalente. Não é assim, gente. Não é assim. Medicina. Os primeiros 6 anos da medicina é geral. Você se forma como um cirurgião clínico, geral. Mas, passados esses 6 anos, você vai para a especialização, porque aí você viu o todo e aí você foca naquilo que realmente você tem interesse. Ah, eu tenho interesse no coração, eu tenho interesse no pulmão, eu tenho interesse... Enfim, e aí você realmente tende a ser um especialista, uma pessoa muito expert naquela área, né? Então, qual que é a ideia? Vamos colocar as nossas crianças com necessidades especiais nas mãos de especialistas, nas mãos de pessoas que vêm com essa missão e a partir de vindo com essa missão, foi buscar conhecimento, foi buscar melhorias, estratégias, e também não significa que assim, eu fiz uma pós-graduação e necessidades especiais, estou pronta. Nananina, não. É aprendizagem para o resto da vida, não só em crianças com necessidades especiais, mas em muitas outras áreas. Por quê? A ciência ela é muito linda, ela se transforma a todo dia, ela tem melhorias a todo dia. Então, assim, um profissional realmente engajado na área, ele não vai se preocupar em só fazer um curso de pós para ter uma evolução. Todos os dias ele vai pesquisar, ele vai estar antenado com o mundo em relação a assim, o que eu posso fazer de melhor para o meu aluno evoluir. Então, eu vejo que o segredo é esse, você conectar o professor que realmente quer, que realmente tem a empatia, com o aluno que precisa daquele atendimento individualizado. E outra coisa também, essa questão da sala de aula, inserir na sala de aula com 40, 30, 28 alunos, o tempo total, 4h30, 5 horas, não vejo grande vantagem nisso. Ok, 2 horas, 3 horas para ter a questão da socialização, mas é um aluno com necessidades especiais. Então, ele precisa do quê? De um atendimento mais focado, pequenos grupos ou até mesmo individualizado. Então, é isso que eu vejo nessa questão, nesse tema. Maravilhosa apresentação da Patrícia. Muito obrigada, Patrícia. Eu estou aqui parecendo fantasminha de novo. Essa tecnologia hoje está me dando um baile. Pronto. Patrícia, muito obrigada. Você trouxe aí, vou chamar de alfinetadas, reflexões, um pedacinho só daquilo que a gente precisa ainda avançar e muito na questão da inclusão, não é? E com certeza falaremos muito mais sobre isso adiante. Bom, gente, nós iremos agora passar para o debate entre os palestrantes, né? Nós faremos aqui perguntas, então eu quero convidar a professora Luciana Cairo para fazer pergunta para mim, professora Lívia. Professora, a senhora tem 1 minuto. Oi, Lilian e todos. A minha pergunta é o seguinte:
diante dessa nossa educação, né, desse cenário de educação brasileira, com todos os seus desafios, e agora ainda mais com esse desafio que temos agora da pandemia, que, como disse a professora Elisângela, ainda virão outras coisas que a gente nem faz ideia ainda. Como é que os professores podem não só esperar por formações vindas do governo ou vindas das gestões, mas como é que o professor ele pode se autodesenvolver? Você tem algumas dicas para dar para os professores que estão assistindo hoje? Eu posso puxar a sardinha, professora Luciana? Claro. Então vamos lá. Respondendo aí a pergunta da professora Luciana, nós podemos entrar no projeto Educação Caminhos Possíveis, aproveitar o compartilhamento de ideias, né, ler os livros que estão sendo publicados e também enviar material para publicação, porque o professor ele precisa ter esse exercício também, formação também é isso, de expor as suas ideias, a prática da escrita. Nós temos uma dificuldade, né? Muitos professores ainda têm essa dificuldade que começa lá na formação inicial. Como a Patrícia falou, não é só um curso, não é só uma titulação, precisa ter o interesse, precisa buscar. Nós sempre vemos ali os professores que se diferenciam, né? Sou suspeita para falar, porque eu amo educação e amo os professores e eu sempre consigo ver, né, a coisa boa, mas sempre tem um professor que se diferencia, né? E esse professor que se diferencia normalmente é o que busca, é o que estuda e é o que realmente não fica esperando. Nós temos situações práticas aqui, né? Eu convidei algumas diretoras e coordenadoras de escola pontualmente e elas convidaram os seus professores. E não uma, nem duas, mas várias me mandaram respostas de que agradeciam o convite, mas que como não era uma convocação, os professores não se interessavam. Isso é algo que nós ainda precisamos avançar. Então, esse professor que deseja e que entende, não é só querer, né? Porque tem tanta coisa que a gente faz sem querer, mas que é necessário, não é verdade? E a gente precisa ter isso na nossa profissão para qualificar. A educação, ela é a base de tudo. Eu costumo dizer que ela é o começo, o meio e o fim, ou seja, ela é tudo. Ela simplesmente engloba tudo. Para qualquer profissional ser um profissional e ser bem-sucedido na sua área, ele passa pela educação em vários níveis. Isso começa lá na creche, lá na educação infantil com os bebês e vai até quando você quiser estudar, não tem limite. Então, esse professor realmente buscar as leituras. Esse tempo aqui de pandemia, o que a gente viu aí de live, de congresso, de fórum, né? Nós até que demoramos um pouco para fazer, mas temos tantas organizações não governamentais, governamentais. Tempo, professora, encerrando. O próprio MEC no portal oferece cursos gratuitos, o Ministério da Educação. Então, assim, é se envolver. E para finalizar mais uma vez, convidando, venham conosco que a gente ajuda. Afinal de contas, a gente ama estudar, não paramos nunca e a gente pode sim contribuir nesse compartilhamento de ideias. Respondi, professora Lu? Tá ótimo, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E como eu sou aqui a mediadora, eu convido agora então a professora Elisângela Souza para perguntar para a professora Patrícia Mitsunari. Professora Elisângela, a senhora tem 1 minuto. Ok. Onde é que está a professora Patrícia? Professora Patrícia, por favor. Uma pergunta. Estou por aqui. Opa, muito obrigada. Professora, existe um problema muito grande aí entre a relação entre professores e alunos, né? E nós temos, às vezes, uma sala de aula muito repleta, muito enxesse, muito grande, mais de 40 alunos, às vezes, dependendo da situação que nós estamos hoje. Então, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: como é que nós vamos incluir esses alunos especiais, né, esse aluno especial, como é que eu faço a inclusão dele para que ele possa ser aceito e ele também aceitar? Porque existe a via de mão dupla, existe aquela que vai e que vem. Então, onde há mais de 30, 40 alunos, como é que ele vai conseguir fazer essa interação? Como é que a gente tem que agir? Como o professor tem que agir? Eu preciso de dicas, sugestões sobre isso, professora.
Então, assim, para começo de história, a gente tende a analisar o aluno com necessidades especiais como, assim, um aluno de segundo ano. E não é. Cada aluno é um aluno com as suas necessidades específicas. Então, o primeiro momento é acolher esse aluno e compreender qual a necessidade de momento dele. Porque tem aluno que tá tudo certo, segue, não tem agressividade, e acompanha até de uma certa forma as aulas. Tem aluno que não consegue nem ficar dentro da sala de aula. Não consegue, é aquele aluno que precisa sim fazer um trabalho paralelo em outra sala, em outro contexto, com um especialista. Já tem aluno que dá para você seguir assim, uma horinha em sala de aula, uma horinha trabalho paralelo. Então, assim, é cada caso um caso. Isso para que realmente a coisa aconteça. Então, não dá para falar assim, olha, faz isso, faz aquilo. A gente precisa receber essa criança, receber essa família, entender o todo, para aí sim partir por estratégias mais assertivas. Sensacional, professora, muito obrigada, muito bem respondido esse questionamento. E as pessoas estão aqui no bate-papo confirmando também. Nós temos salas lotadas de alunos, não temos apoio nem formação para atendimento desses alunos numa cidade especial. Precisa trabalhar a socialização. A Renata, acho que colocou aqui no chat. Professora Lívia? Comendadora Lívia. Professora Fantasminha chegando. Muito bem, Patrícia, Elisângela, muito obrigada. Agora sou eu, vou fazer uma pergunta para a professora Luciana. Então, Elis, coloca para mim, por favor, aí a professora Lu, já chegou aqui a minha amiga professora Lu. Estamos aqui. Luciana, você falou muito, né? Fala muito sobre a questão da gestão das emoções. Eu vou te devolver a pergunta agora, hein? A gente vê muita coisa hoje, não é? Falando sobre emoções, e nem tudo é técnico, nem tudo é profissional, tem muito aventureiro, não menosprezando, né, a condição de ninguém, mas se a gente não tomar cuidado, a gente vai para cuidar das emoções e acaba piorando a situação, não fazendo adequadamente aquilo que precisa ser feito. No caso dos professores, isso é muito pontual, porque o professor, ele lida com todo tipo de emoção, né, dos seus alunos, dos seus pares, dos seus líderes, enfim, a educação em si, né, é sempre muito estressante, muito desgastante. Então, como é que faz esse professor que não sabe para onde ir, como começar, para buscar um equilíbrio e conseguir gerir as suas emoções? É ótima a sua pergunta, Lilian, e eu vou tentar, assim, ser bem breve, né? Porque são assuntos, assim, para seminários enormes, né? Por algum tempo, na nossa sociedade, eu acho que a gente, e por conta dessas pessoas que, como você falou, não tão bem preparadas, a gente ficou com uma imagem muito ruim dos tais livros de autoajuda, né? Colocando tudo na farinha, como se fosse uma farinha do mesmo saco. E nós, professores, e eu coloco nós, porque eu, por muitos anos, achei que isso não era assunto de educador. Isso não era assunto de uma professora, né? Então, hoje, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é nos abrirmos, estarmos abertos a novas leituras, como você disse, a novos temas. Eu acho que o professor, ele deve ser eclético, inclusive na parte das emoções, né? Como é uma necessidade que vem absurdamente crescendo demais, a gente tem que, sim, dar atenção à prateleira da autoajuda hoje da livraria. Não, hoje a gente não consegue ir na livraria, mas enfim, dá para entender que mas para que a gente possa ver que existem muitos estudos, a gente tem muita coisa científica hoje que fala do trato das emoções. Não é mais um achismo, não é mais... é claro que existem, né, os achismos, os esoterismos, inclusive, né, mas existe muita coisa boa, muita coisa, até na própria psicologia positiva, muito estudo científico que vem nortear, inclusive, a parte educacional,
né? Então, nós temos muitos trabalhos e eu acho que se o professor for por essa linha aí de procurar as pesquisas da psicologia positiva, já vai ser um grande ganho. Maravilhoso, Lu, muito obrigada. E Obrigada a você que você. está nos assistindo aí, vou repetir para enviarem as perguntas, que eu sei que tem muita gente interagindo aqui também nas nossas redes sociais. E a professora Luciana vai ter prazer em responder. Obrigada, Lu. Agora eu quero convidar, então, a professora Patrícia Mitsunari para fazer a sua pergunta direcionada à professora Elisângela. Professora Elisângela, lá no meu colégio, eu tive a impressão de no mês de março, abril, as professoras fazerem assim uma pós-graduação de 1 ano e meio em relação ao acesso, né, ao engajamento nas mídias, para que elas conseguissem dar aulas. No começo foi bem estressante, elas quase enlouqueceram, mas hoje, passados já 6 meses, eu vejo que elas desenvolveram uma maturidade, grandes habilidades assim muito significativas, muito mesmo. E, inclusive, dia desses a gente comentou, né, que ano passado um aluno nosso quebrou a perna e ele ficou 4 meses sem fazer aula, porque só assim, levando materiaizinhos para casa, mas sem aula efetiva. Você acredita que agora, por conta dos professores terem tido toda essa bagagem, colégios e tudo mais, isso possa não ocorrer mais daqui para frente? Por exemplo, se um aluno precisar se ausentar por 4, 5 meses, será possível que esse aluno assista às aulas também de forma online, como está sendo agora? Estrategicamente essa pergunta, hein, professora Patrícia? É possível sim. Vai ser chamado de ensino híbrido. E algumas escolas já estão aplicando esse modelo de ensino. Inclusive, até o próprio governo estava pensando em fazer esse modelo, daqueles alunos que não tivessem acesso à tecnologia, que tivessem aula presencial, e aqueles que tivessem acesso à tecnologia, tivessem aulas online. Foi o que eu falei. É o novo normal, porque a gente não gosta de trabalhar muito isso, e tudo, o ser humano aprende por repetição. Né? A gente aprende porque está vendo o outro serve de exemplo para a gente. Então, esse modelo híbrido vai fazer com que o aluno possa escolher aonde ele quer estudar. Isso acontece em algumas escolas particulares já aqui em Mauá. A rede que a minha filha estuda também já está trabalhando nesse formato. Ou seja, o aluno vai poder escolher ele estar em casa ou estar na sala de aula. Lembrando que tudo isso vai levar à educação digital. É isso que é o novo agora. Como que vai ser a nossa educação digital? Como é que vai ser o nosso comportamento online e o nosso comportamento na sala de aula? E isso, inclusive, professora, é necessário que os pais fiquem atentos. Os pais precisam estar atentos se realmente ele está fazendo atividades. Então, o pai que tem um pouco de dificuldade vai ter também que estar nessa onda. Assim como os professores, em 6 meses, tiveram que adaptar o seu local, adaptar o seu jeito de fazer as coisas, nós, enquanto pais, também. Então, isso é chamado ensino híbrido. Obrigada. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada, Elisângela, pela sua contribuição, a sua resposta. Eu estou recebendo aqui muitas manifestações de carinho de quem está nos vendo, está nos ouvindo, e muitas perguntas também, que nós iremos depois responder todas ao longo da próxima semana. E fico muito feliz que a gente possa estar iniciando aí um trabalho de contribuição mesmo, né, para todos esses assuntos. Nós optamos por fazer o fórum com uma pincelada em 4 assuntos de grande relevância neste momento da pós-pandemia, não é? Por isso que até chamamos o fórum de os possíveis caminhos para a educação pós-pandemia. Então, a questão da formação de professores, da gestão das emoções, né, da educação inclusiva mais do que nunca e da tecnologia. Mas depois, certamente, teremos aí muitos outros movimentos para falarmos pontualmente sobre cada um desses assuntos, como a professora Luciana nos disse, vale aqui congressos e palestras, e, enfim, né, muita coisa. Muito obrigada a todas vocês, embaixadoras queridas, professoras que fazem parte aqui do projeto Educação Caminhos Possíveis. E agora, como este fórum é em homenagem aos professores, eu quero
Tô com a minha colinha aqui para não me perder, né? Eu quero então compartilhar com vocês uma apresentação cultural, uma surpresa em nome de todos os alunos e alunas de todas as escolas, cursos, de todos os níveis, desde os pequenos até os grandes, desde os novinhos até os mais experientes. Em nome de todos os alunos, eu quero então passar para vocês aqui essa homenagem dessas crianças queridas. Vamos assistir? Quero aprender sua lição que faz tão bem pra mim. Agradecer de coração por você ser assim. Professora e professores, vocês são aquelas pessoas especiais. Vocês são aquelas pessoas de coração. Eu agradeço por vocês terem para aquelas lições e que vocês continuem fazendo para outras crianças aprenderem. Sem vocês, o mundo não andaria. E sempre os professores se reproduzindo cada vez melhor. Eu amo todos vocês. Opa! Temos mais um aí, professora Elisângela? Temos sim, é que eu tenho que baixar um e começar o outro. Só um momento. Olha a tecnologia aí. Baixou uma lágrima aqui. Quem aí? Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, nasci sem vocês. Futebol sem bola, pipi sem rajola, sou eu, nasci sem vocês. Por que é que tem que ser assim? Queridos professores, muito obrigado por tudo que já me ensinaram. Obrigado pelo que vão me ensinando. Porque mesmo com essa pandemia, vocês não desistiram da luta. Estão aí, passando lição para os alunos, passando por todas as dificuldades. Muito obrigado. Espero que algum dia eu ainda possa dar um grande abraço em todos vocês. Eu te amo, professores. Ai, que lindo! Entrou um cisco aqui no meu olho, gente. Tem mais, aguenta coração. Mais uma apresentação cultural para vocês, queridos professores e professoras, aqui no nosso Fórum Nacional Educação Caminhos Possíveis, em comemoração ao Dia dos Professores. Só um momento. Eu ouvi falar que aceitas com carinho, de que na vida ninguém é feliz sozinho, e você é um alguém que sempre me fez bem, me protegeu e me tirou de todo o perigo, e quando eu precisei você chorou comigo, falei por você resistir, é tão bom te ter aqui.
que emoção! Em nome de todos os professores, eu quero agradecer essas crianças lindas que enviaram os vídeos, que contribuíram aqui carinhosamente com o nosso evento. Nós sempre, quando fazemos os nossos eventos presenciais, contamos com a presença de crianças nas nossas apresentações culturais, porque afinal de contas não tem como fazer educação sem falar com eles. Para todos vocês, queridos professores, professoras, educadores, uma salva de palmas e o nosso caloroso abraço, feliz Dia dos Professores. E agora, já caminhando aí quase para o final do nosso fórum, eu quero convidar a doutora Cristiane Aiosa, que é psicóloga e que vai nos falar um pouquinho sobre uma das ações do projeto Educação Caminhos Possíveis que nós realizamos este ano, mesmo com a pandemia, fazendo uso aí de toda a tecnologia, com os encontros virtuais. Ela vai contar para a gente um pouquinho da história do projeto Infância Sem Violência. Eu vou apresentar aqui a professora Cristiane, enquanto ela já está na sala, né, Cristiane? Mas eu vou apresentar aqui. Ela é professora formada pelo Cefam, Centro de Educação, de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério, é graduada em Psicologia, é psicopedagoga clínica e institucional e é também escritora, nossa coautora do primeiro livro, embaixadora do projeto Educação Caminhos Possíveis. Doutora Cristiane, pode apresentar o projeto, por gentileza. Sim. Olá, boa noite. Obrigada pela oportunidade. Então, vamos lá. Infância Sem Violência. Esse projeto teve início com 2 alunos do curso de Design Gráfico da FMU, que é o Gabriel e a Beatriz. Eles tiveram a brilhante ideia de desenvolver como tema do trabalho de conclusão de curso a violência infantil. Aí vocês devem estar pensando assim, e como surgiu, né? Como caiu de paraquedas essa psicóloga nesse assunto? Eu não conhecia o Gabriel nem a Beatriz, né? Então, isso surgiu na primeira edição do livro da Educação Caminhos Possíveis. Está aqui meu livro. Então, o meu capítulo em especial tratava do desenvolvimento psicopedagógico da criança. E onde consta, eu vou falar 2 parágrafos que eles pegaram para fazer o trabalho deles. O desenvolvimento humano é um processo de crescimento e mudança em nível físico, comportamental, cognitivo e emocional, e ao longo da vida. Apesar de todas as crianças apresentarem fases de desenvolvimento semelhante, é preciso ter em mente que cada criança é única. O desenvolvimento social e afetivo são fatores relevantes que devem ser levados em consideração, em especial no processo de aprendizagem. E é verídico que a personalidade da criança é única e que sua construção se dá nos primeiros anos de vida. A base desse desenvolvimento fará a estruturação à infância, adolescência, juventude e a vida adulta. Por esse motivo, é tão importante o cuidado das crianças em seu desenvolvimento emocional e saudável. Percebemos o quanto o meio ambiente influencia diretamente no desenvolvimento da criança e acarreta sequelas para o resto da vida. E por esse motivo eu fui convidada, né, juntamente com a equipe Educação Caminhos Possíveis, para participar desse trabalho de conclusão de curso que deu origem ao projeto Infância Sem Violência, cujo objetivo geral seria produzir materiais de design instrucional para uma ação de identificação e acolhimento de vítimas e ajudar os profissionais da área da educação no combate à violência doméstica e infantil. Aí, geralmente, os professores são os primeiros a identificar a violência doméstica, não é? Por isso, o quanto é importante, nas áreas da educação, estarmos preparados para acolher e identificar as vítimas.
o material desenvolvido e proposto foram a cartilha, né, para os profissionais que lidam diretamente com as crianças nas escolas, tais quais professores, gestores, mantenedores escolares, mentores, consultores, assessores educacionais e psicopedagogos. O folder com dicas sobre infância sem violência voltado aos familiares, pais e responsáveis dos alunos. E cartazes voltados para a divulgação da ação, alcançando o público geral. Além desse trabalho de conclusão de curso, esse tema nos presenteou ainda com um e-book e mais um capítulo para a próxima edição do livro, Educação Caminhos Possíveis, que será lançado no mês de dezembro desse ano. Em pesquisa, segundo estudos realizados no Canadá, crianças que não apanham dos pais têm menos chances de ficarem violentas. No total, aproximadamente 400 mil adolescentes foram estudados em 88 países. E aqueles que proíbem os pais de baterem seus filhos têm menor incidência de violência entre jovens. E os cientistas da Universidade de Montreal publicaram recentemente um artigo que entendem que as relações entre brigas na juventude e o uso de força física dentro de casa. A conclusão foi que países onde a punição física de criança é proibida registram em média 31% a menos dos casos em briga de meninos e 42% em casos de meninas. Essa comparação foi feita com os países que permitem a prática, seja em escola ou em casa. Quem aqui já ouviu alguém falar assim, eu apanhei e não morri? Eu acho que muita gente, né? Então, para finalizar, eu gostaria de compartilhar um texto que é do blog do Quartinho da Dani, que diz o seguinte: apanhei e não morri. Não morreu, mas enfrenta problemas no seu relacionamento com seus pais. Não consegue dizer eu te amo, olhando nos olhos, e essa frieza dói tanto que respinga na sua relação com seus filhos. Não morreu, mas precisa se curar da sua infância na terapia e sente que seria mais amoroso se tivesse recebido mais amor em vez de tapa. Não morreu, mas se tornou uma pessoa violenta com seu companheiro e com seus filhos. Não morreu, mas naturaliza a violência e enxerga nela uma forma de educar. Não morreu, mas para se esquecer, se entrega à bebida ou precisa de antidepressivos. Não morreu, mas confunde violência com afeto. Todo mundo precisa de uma infância que não precisa ser curada mais tarde. Não basta não morrer. Ninguém veio ao mundo apenas para sobreviver. Pensem nisso. Muito obrigada a todos. Maravilha, professora Cris. Muito obrigada pela sua contribuição, falando aqui um pouquinho sobre esse projeto, dentro do projeto, que é o Infância Sem Violência, né? E vale lembrar que nós conseguimos desenvolver esse projeto este ano durante a pandemia, no momento em que os alunos nos procuraram, e nós formamos um comitê dentro da Educação Caminhos Possíveis, com os nossos embaixadores e conselheiros, numa reunião inicial, e nós filtramos, então, que cada um poderia contribuir, quem teria um trabalho, né, focado nisso, porque nós temos muitas ações e muitas pessoas maravilhosas para contribuir. E ficamos, então, a professora Antonieta, que tem uma ampla experiência em gestão escolar pública e formação de professores também, a professora, a doutora Cristiane, eu e o professor Paulo Roberto, que também está aqui conosco nos bastidores, nos ajudando aqui hoje na execução desse primeiro fórum, né? E foi bem gratificante os alunos tendo aí nos procurado,
porque realmente a violência doméstica, como a doutora Cristiane nos trouxe tão brilhantemente, às vezes a família não se dá conta, porque aprendeu daquela forma, né? Porque aquela história do tapinha não dói, um grito, um castigo físico, e a família às vezes não se dá conta, às vezes faz, porque faz mesmo, do quão isso é prejudicial lá na frente e no agora também, né? No desenvolvimento desses alunos, né? Na questão emocional, abra sua câmera, por gentileza. Tudo aquilo que nós já falamos hoje. Ah, perdão, pensei que estivesse aberta, me perdoem. E nós então desenvolvemos abraçamos, né, esse projeto, achamos muito bacana essa iniciativa dos alunos, porque eram alunos ali do designer gráfico, né, mas de estarem conectados com a questão da educação. E então eles acabaram produzindo para nós um material que a gente vai lançar agora oficialmente. Nós aguardamos todo esse tempo, né, desde que fizemos até hoje, para podermos lançar este material, que é também uma campanha, que é o Infância Sem Violência. Trata-se de uma cartilha que a professora Elisângela vai colocar para a gente a imagem. Trata-se de uma cartilha que vem para auxiliar os professores vai ficar redundante, mas a cartilha é para auxiliar os professores no auxílio às famílias. Então, ali falando sobre a questão da violência doméstica, especialmente a violência física e psicológica. Nós não entramos neste momento na questão da violência sexual, mas num próximo momento, em breve, nós entraremos também. E nós, então, iniciamos pela violência física e psicológica. Então, essa cartilha vem para que os professores possam ter subsídios, né, e as escolas, para ajudarem esses pais, ensinarem essas famílias, auxiliarem essas famílias, uma coisa que a maioria das escolas já faz, mas com um material impresso, onde o pai possa ler, onde ele possa manusear. Ali tem uma explicação breve, né, um texto, uma pesquisa. Nós construímos ali, fizemos ali um projeto de pesquisa, então, onde nós trouxemos questões pontuais sobre a violência, o que ela causa, né, o porquê de termos uma linguagem não violenta dentro de casa, e depois como identificar, né, a questão do abuso psicológico, por exemplo, que é muito tênue. O físico às vezes fica uma marca, né, acontece alguma coisa mais visível, mas o psicológico não. Então, como identificar e como auxiliar, então, essa família a não fazer. E se fez ou faz, que pare. Então, como fazer? Isso é formação de professores, isso é questão da psicologia, isso é gestão das emoções, né? E o mais legal de tudo, que também é tecnológico, por conta da pandemia, nós optamos, então, por lançar em formato de e-book. Esse material está sendo lançado hoje, aqui no primeiro Fórum Nacional Educação Caminhos Possíveis, e ele será disponibilizado totalmente gratuito para as escolas que se cadastrarem. Pública, privada, não importa. Então, os professores que estão nos ouvindo, falem com seus gestores, se cadastrem no nosso projeto, entrem lá na nossa página no Facebook e se cadastrem, entrem no nosso grupo fechado, vamos fortalecer essa rede, nós estamos começando e nós vamos disponibilizar gratuitamente esse material e as escolas podem disponibilizar de forma também gratuita para os seus pais, né? Hoje nós temos aí os grupos de WhatsApp, o e-mail que já tínhamos, então podem usar tranquilamente. É um livro, está registrado, temos ISBN, ficha catalográfica, com respaldo editorial, né? Nós temos um comitê editorial aqui para os livros da Educação Caminhos Possíveis, formados por professores, mestres e doutores, então é um material mesmo, assim, excelente, que nós preparamos com muito carinho. E a gente também quer que vocês nos ajudem a levar essa cartilha para o poder público, né? Para que eles possam, quem sabe, produzir aí graficamente, impressamente, o material impresso,
Hoje a gente lança o e-book, mas nós podemos mais para frente lançar no formato impresso, então que o poder público possa nos ajudar com isso, ou as escolas particulares, os grandes colégios que têm como investir nessa questão, para que a gente possa atingir muitas famílias, né, muitas escolas. Então, oficialmente lançado hoje o projeto Infância Sem Violência e a cartilha Infância Sem Violência. Muito obrigada, doutora Cristiane, pela brilhante explanação acerca do projeto, pelas contribuições também, e todos os que escreveram, e os meninos aí, o Gabriel e a Beatriz, né, que possamos continuar aí nessa parceria de sucesso, tá bom? Bom, gente, então, dando continuidade aqui, nós vamos agora sim caminhar para o nosso final, com as considerações finais de cada um dos nossos participantes. Poxa, estamos chegando ao fim, né? Estamos conseguindo aí fazer esse primeiro fórum. Estou muito feliz e mais uma vez quero agradecer a presença de todos, a presença aqui da brilhante professora, doutora, comendadora, e não sei mais quantos títulos, a Sol Figueiredo, presidente da Academia de Letras do Brasil, lá de Campos, no Rio de Janeiro, Príncipe Dom Alexandre, presidente da FEBACLA, que é a Federação Brasileira das Academias de Letras, os inúmeros professores que estão nos acompanhando aqui, os nossos queridos coautores do primeiro livro, do segundo livro, os participantes do projeto Páginas em Branco, que já eu vou falar sobre ele, é uma outra ação, todos, enfim, se eu não citei alguém, eu peço que perdão, mas realmente tem muita gente e a gente fica muito grato mesmo. E agora, então, eu quero convidar a professora Luciana Cairo para as suas considerações finais. Acho que nunca é final, né, Lilian? A gente está sempre no começo, né? É verdade. No recomeço, né? Eu acho que hoje foram assuntos bem pertinentes a esse momento que a gente está vivendo e falar um pouquinho para vocês rapidamente aqui nesse final sobre o que a psicologia positiva ela nos ajuda nesse controle das emoções. E um dos exercícios básicos que eu acho que todo mundo deve fazer todos os dias é o exercício da gratidão. É a gratidão como exercício mesmo, pegar um caderno, escrever 10 gratidões todos os dias. Isso é um exercício para você gerir melhor as suas emoções. Quando a gente aumenta as nossas emoções positivas, as negativas caem, elas se enfraquecem. Então, uma maneira muito fácil e que todo mundo pode fazer é praticar a gratidão diariamente, dessa forma sistemática, escrevendo e tendo seu próprio caderninho e tudo mais. Queria agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui falando para os professores, para educadores, para esse povo bacana aí. Quem quiser saber mais sobre gestão de emoções, falo bastante lá no meu canal do Instagram, Luciana Cairo. Hoje mesmo tem um post lá, um texto sobre isso. E sigam-nos nas redes, né? Caminhos Possíveis está florescendo e só vai ficar maior ainda se vocês estiverem conosco o tempo todo, tá bom? Obrigada, gratidão, até a próxima. Muito obrigada, professora Luciana, sempre maravilhosa, com contribuições muito pontuais, e a nossa fiel escudeira, já participando aí do livro 1, do livro 2, já preparando material para o livro 3. Muito obrigada sempre, Luciana, como você diz, gratidão. Agora eu quero convidar aqui para falar conosco as suas considerações finais, a professora Elisângela Souza. Muito obrigada, comendadora Lia Fernandes. Eu quero dizer que a palavra que eu vou deixar aqui hoje é aprendizado. O professor nunca para de aprender, assim como o aluno, né? Nós somos eternos alunos. Todo dia a gente tem algo para aprender. Todo dia a gente aprende uma coisa nova. Então, a aprendizagem, gente, ela é constante. Ela é uma vertente eterna. A gente nunca vai saber tudo, mas a gente pode ser bom naquilo que a gente faz. A gente pode ter um foco naquilo que a gente faz. Ou foco em várias coisas que a gente faz.
Então, para vocês, professores, para nós, professores, que estamos aí hoje nos desenvolvendo, continue, acreditem com muita atitude positiva, com bastante otimismo. Eu sou a professora Elisângela Souza, eu trabalho com missão, visão, valores e estratégias, tanto no mundo pessoal quanto no profissional. Então, se desenvolva, desenvolva-se, abra o seu coração para o conhecimento. A gente não tem que acordar de manhã e falar, hoje eu acordei e sei tudo. Não, todos os dias a gente aprende uma coisa nova. Basta você abrir o seu coração para isso. Muito obrigada, siga a gente lá nas redes sociais, estamos aí com vários projetos, eu tenho a minha página pessoal e várias outras páginas, é só seguir a gente no Instagram, no Facebook, LinkedIn, YouTube. Uma boa noite para vocês e muito obrigada, professora, muito obrigada, comendadora, boa noite a todos vocês aqui presentes. Muito obrigada, professora Elisângela. Quando eu disse na leitura do currículo que era só um trechinho, vocês não têm noção dessa mulher, dessas mulheres, né? E desses homens também que brevemente estarão conosco. Hoje foi um time aqui exclusivamente feminino para falar, mas nós temos muitos professores também aí conosco na Educação Caminhos Possíveis. Obrigada, professora Elisângela, belíssimas palavras. E agora eu gostaria de convidar a professora Patrícia Mitsunari para suas considerações finais. Bom, enquanto especialista na área de educação especial e gestora, o que eu deixo de mensagem é assim, diretores, coordenadores, respeitem as limitações, não digo limitações, as especificidades dos seus educadores e abram portas para mentes brilhantes que amam de verdade trabalhar com a educação especial. Certamente os resultados serão muito mais assertivos. É isso. Fantástico, pontual e muito assertiva, parafraseando você, professora Patrícia, muito obrigada. A professora Patrícia esteve comigo este ano, no início do ano, antes da pandemia, né, Paty? A gente conseguiu, fomos para São Pedro da Aldeia, ali na região de Búzios, Cabo Frio, uma viagem muito gostosa, para participarmos ali de um evento literário, cultural, onde nós levamos o projeto Educação Caminhos Possíveis, promovido pela Associação Internacional de Escritores e Artistas. Foi um evento maravilhoso lá de 3 dias. Quero aproveitar aqui e deixar um beijo para a Isabelle Valadares, a nossa presidente lá da Literarte, essa associação internacional, e nos deu a oportunidade de divulgarmos, nós divulgamos amplamente o projeto, a Patrícia foi incansável, levamos o livro em Secretaria de Educação, Secretaria de... Me ajuda aí, Paty, que estou esquecendo aqui, Secretaria de Cultura, entregamos em mãos para os secretários, fizemos palestras, conversamos com as pessoas, estivemos ali também junto com escritores, enfim, né, com professores, e apresentamos ali o nosso projeto, e foi um momento muito bacana. Patrícia, muito obrigada pela sua participação, pelas suas palavras. Agradeço. Eu que agradeço sempre. E agora, eu não vou convidar a mim mesma, eu vou fazer as considerações finais, né? Acho que, como disse a Luciana, né, a professora Luciana Cairo, não existe, né, considerações finais. Educação nunca é final, é sempre o começo, né? Nós estamos sempre no começo, nós estamos sempre começando algo novo. Nós não somos os únicos, nós não somos especiais, não somos melhores, talvez sejamos diferentes. De fato, nós amamos a educação, nós somos até malucos, né? Porque, como disse a professora Patrícia, né? Esse aqui é um projeto totalmente voluntário. Então, é um trabalho que a gente faz assim mesmo por amor, por missão, por vocação, né? Somos apartidários, somos visionários, nós queremos mesmo qualificar a educação brasileira. Quando eu convidei esses queridos professores que vocês tiveram a oportunidade de conhecer, alguns hoje, e muitos outros que virão, muitos que estão assistindo aqui já fazem parte do segundo livro, eu disse o seguinte, eu tenho um sonho, né? Copiando aí do querido Martin Luther King, eu tenho um sonho, né?
E esse sonho não é uma utopia. É possível que a educação brasileira chegue aos níveis que ela merece, porque nós temos, o que nós temos, gente? Nós temos professores, nós temos educadores, nós temos pessoas que amam a educação, que sabem o que é o ensino, né? Que tem isso como uma missão de vida. Nós não estamos aqui para eximir a responsabilidade de ninguém. O poder público tem que fazer a parte dele, a gestão escolar tem que cumprir o seu papel, mas, de fato, somos nós que fazemos a diferença na vida daquele aluno, seja uma criança, seja um adolescente, um adulto, né? Seja o que for, em qual nível, num treinamento, a gente faz a diferença com uma palavra, com uma experiência, com um projeto, e somos nós que fazemos isso. Então, esse sonho, ele talvez fosse meu, mas não é só meu, tem muita gente pensando igual, pensando parecido e querendo ajudar e querendo compartilhar. Mais uma vez, eu quero agradecer demais a todos os professores que vieram comigo, que já fizeram parte, né, que fazem parte, farão parte eternamente. Todos os queridos coautores do primeiro livro, que já foi lançado, do segundo livro, que será lançado agora em dezembro, e de todos os outros projetos, subprojetos, projeto dentro do projeto, do Educação, Caminhos Possíveis. A minha gratidão, assim, não tem como expressar. Que nós possamos de verdade, juntos, né, compartilhando, conseguirmos mesmo humildemente contribuirmos para essa melhoria da nossa educação. Como eu disse, tem muita gente fazendo muita coisa e nós viemos para somar, para agregar, não viemos para tirar o espaço de ninguém, muito pelo contrário, mas com carinho e dedicação oferecer aquilo que a gente tem de melhor, aquilo que a gente sabe fazer e que a gente entendeu que faz parte mesmo da nossa missão de vida. Eu quero agradecer especialmente a professora Antonieta e a professora Rose Gouveia, que são também as nossas embaixadoras aqui no projeto e que hoje tiveram aí os seus percalços, né, os seus impedimentos para estarem aqui conosco, mas que estarão em breve nas novas ações, que já eu vou passar para vocês a nossa agenda. Quero agradecer também demais ao professor Paulo Roberto Pereira, que é o nosso conselheiro aqui no projeto Educação Caminhos Possíveis e que hoje ficou aqui totalmente nos bastidores, né? Nos ajudando aqui. Vocês veem que de vez em quando eu dou uma olhadinha para baixo para ver aqui o que está acontecendo, né? E por falar nisso, ele acabou de me dizer que eu disse epidemia e não pandemia. Então, obrigada aí, professor Paulo. Realmente nós fomos expostos a uma pandemia, que é muito mais que epidemia, não é? Bom, gente, tá acabando aqui, ó, o Paulo de novo, falando que tá faltando só 1 minuto. Vou aproveitar até o fim. Vou passar rapidamente para vocês a nossa agenda, né? Nós teremos, seria bem legal se eu achasse, né? A agenda, onde que eu escrevi aqui. Bom, mas vamos lá. Achei! Nós teremos, então, na semana de 16 a 19 de novembro, então já está aqui pertinho, o Congresso Internacional. Então, esse fórum aqui foi um aquecimento, nós já estaremos melhores com as questões tecnológicas, fiquem tranquilos, mas vai ser muito importante que vocês participem conosco. Então, anota aí, de 16 a 19 de novembro, 4 dias, uma semana inteira, onde nós traremos temas bastante relevantes, pontuais, emergentes e urgentes da nossa educação, com palestrantes, professores internacionais, inclusive, por isso que é um congresso internacional. E aí eu já deixo todo mundo tranquilo que os palestrantes terão bastante tempo para falar. Hoje foi assim, muito rapidinho, 7 minutinhos para cada um. No congresso não, a gente vai ter bastante tempo, tá bom? Então fiquem tranquilos. E no dia 10 de dezembro, nós teremos o lançamento do livro, volume 2, agora virou uma coleção, uma série, Educação, Caminhos Possíveis.
já com o lançamento do edital para o livro de 2021, porque esse livro que nós lançaremos agora, dia 10 de dezembro, já era para ter sido lançado e a pandemia nos impediu. Nós faremos no formato de live, alguns estarão presencialmente gravando, outros por participação virtual e todos vocês convidados para assistirem ali nas nossas redes sociais, que até lá também estarão, 100%, tá bom? Bom, além disso, gente, quero falar também para vocês do nosso projeto Páginas em Branco, que é um projeto educacional também, e que nós, no Caminhos Possíveis, abraçamos, então fizemos aí uma parceria com esse projeto Páginas em Branco, que foi idealizado pela professora Elisângela Souza, a nossa embaixadora, a nossa ajudadora aqui hoje com toda a tecnologia, foi tudo ela. E esse projeto, então, nós trazemos professores também para falarem sobre suas experiências e vamos lançar um livro, edição especial Educação Caminhos Possíveis, Páginas em Branco. Já estamos com o edital desse aberto com os professores que participaram conosco aí desde junho no programa. Então, para finalizar, de fato que o Paulo já está aqui querendo me matar, porque eu já passei o minuto que faltava, eu quero convidá-los mais uma vez a conhecerem as nossas redes sociais, a nos ajudarem a levar esse projeto adiante. Então, vai lá, se inscreva na fanpage, curte, compartilha, comenta, entra no grupo, traz também a sua contribuição para nós, participa dos próximos livros, dos próximos volumes, a gente vai ter um monte de coisa bacana aí, tá bom? Para vocês. Bom, eu disse que eram as minhas palavras finais, então agora todo mundo espera que eu diga tchau, até a próxima. Mas, como amanhã é dia dos professores e este fórum foi feito especialmente para comemorar, para celebrar esta data tão importante que é o nosso dia, a gente merece, então eu quero agora trazer uma surpresa final para vocês. Eu quero chamar para nos ajudar aqui o professor Reginaldo Evangelista de Souza. Enquanto a professora Elisângela coloca a foto aí do nosso convidado especial, eu vou lendo aqui o currículo do professor Reginaldo de Souza. Paulo, te amo, viu? Porque ele tá mandando aqui, gente, vocês não têm noção, viu, os bastidores aqui. Eu falei para ele entrar e fazer a palestra, que eu ia aprontar com ele. Cumpri a minha palavra. Bom, vamos lá. A professora Elisângela, então, vai colocar aí a foto do professor Reginaldo, enquanto eu leio aqui o currículo do professor Reginaldo. Graduado em licenciatura em música, pós-graduado em cultura judaica cristã, licenciado em pedagogia, professor de arte, de musicalização, de teatro e de música, artista plástico, músico, oficineiro, diretor da Escola de Música RS Música e Arte, coautor do livro Educação Caminhos Possíveis, volume 2, idealizador do projeto Páginas em Branco. Então, com vocês, uma surpresa especialmente preparada aqui pelo professor Reginaldo Souza. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite para todos os professores e professoras, tá? Feliz dia dos professores. Hoje eu trago uma música aqui para vocês, para todos os professores, a música Gentileza da nossa excelentíssima Marisa Monte, tá? Marisa Monte traz essa música Gentileza, que é do Profeta Gentileza, que era uma artista de rua, né? Na qual a sua obra foi pichada em Rio de Janeiro e também o prefeito queria retirar as suas obras, né, na cidade de Caju, do Rio de Janeiro. Por que eu trouxe essa música? Porque essa música traz alguma coisa muito interessante para a gente. A arte educa, o professor também educa. Então, essa música é para vocês, professores, para todos nós professores, que eu também sou professor. E chamo uma pessoa muito especial aqui,
que é uma pessoa polivalente, é uma pessoa companheira, é uma pessoa que ajuda, né? Que está em todos os momentos e também vai interpretar essa música da Marisa Monte junto comigo, professor Reginaldo. É você, professora Elisângela Souza. Adoro uma surpresa, né? Então, vamos lá, professor Reginaldo. Espero que vocês gostem. Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. A palavra no muro ficou coberta de tinta. Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. Só ficou no muro tristeza e tinta fresca. Nós que passamos apressados pelas ruas da cidade, merecemos ler as letras e as palavras de gentileza. Por isso eu pergunto a você no mundo, ser mais inteligente, o livro, a sabedoria. O mundo é uma escola, a vida é um circo, o amor, palavra que liberta, já dizia o profeta. Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. A palavra no muro ficou coberta de tinta. Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. Só ficou no muro tristeza e tinta fresca. Nós que passamos apressados pelas ruas da cidade, merecemos ler as letras e as palavras de gentileza. Por isso eu pergunto a você no mundo, ser mais inteligente, o livro, a sabedoria. O mundo é uma escola, a vida é um circo, amor, palavra que liberta, já dizia o profeta. É isso aí, professores. Feliz Dia dos Professores para todos nós. Nós merecemos. Um abraço a todos. Feliz Dia dos Professores. Muito obrigada, queridos professores Reginaldo, Elisângela, todos os nossos convidados. Sintam-se homenageados com essa canção. Nós somos aqueles que colorimos os muros, não é mesmo? Quero registrar aqui, eu vi agora a participação das nossas coautoras, também do primeiro livro, professoras, Dinorá Couto Cansado, com um trabalho maravilhoso de inclusão lá da leitura em Braille em Brasília. A professora doutora Denise Ramos, também nossa coautora, com um trabalho maravilhoso com os refugiados. E a professora Angélica Tobal, gestora escolar também com um trabalho brilhante aqui na Rede Municipal de Ensino de São Paulo. E assim eu dou por encerrado, nós damos por encerrado o primeiro Fórum Nacional Educação Caminhos Possíveis. Muito obrigada e venham conosco, venham somar, vamos transformar o mundo por meio da educação. Obrigada.